Olá, você ligado em mais uma edição do canal PB do Esporto. Vamos falar inicialmente da derrota da seleção brasileira para a Colômbia em mais uma partida das eliminatórias para o Mundial de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, na América do Sul. O Brasil saiu na frente, mas tomou a virada na segunda etapa e a verdade é que o Fernando Diniz não consegue mais uma vez fazer com que a seleção jogue um futebol convincente. Mas eu quero lhe ouvir, aí direto do Rio de Janeiro, o Antônio Manuel Góes, a sua opinião sobre os motivos que levaram o Brasil a sofrer essa derrota. É bom lembrar que a seleção ocupa apenas a quinta colocação nesse momento na classificação das eliminatórias sul-americanas. Em Antônio Manuel Góes. Antônio Júnior e seguidores do PB Desporto. Esses 2-1 marcam a primeira derrota do Brasil diante da Colômbia na história de suas seleções pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. Nessa quinta 16 em Barranquilha, os colombianos comandados pelo argentino Néstor Lorenzo foram surpreendidos pela pressão ofensiva do time de Fernando Diniz, que logo aos 3 minutos fizeram 1-0 em jogada trabalhada entre Martinelli e Vinícius Júnior, que o atacante do Arsenal finalizou no fundo da cidadela do goleiro Vargas. Entretanto, havia uma pedra no caminho brasileiro. Luiz Dias a comandar uma sequência de perigosos avanços dos dois lados do campo, contra a meta de Alisson, que fora de nossa seleção desde a Copa do Catar, operou difíceis intervenções dos arremates adversários. Embora os centrais Marquinhos e Gabriel Magalhães tenham ajudado a fechar sua área no primeiro tempo, nossas laterais vulneráveis, com Emerson Royal e Renan Lodi, foram os caminhos da vitória colombiana nos 2 gols de Luiz Dias aos 30 e 33 minutos da etapa final, originados nos lançamentos para a área de falhas de marcação pelos lados e vacilos pelo meio da defesa, que propiciaram exitosos cabeceios do insinuante artilheiro do inglês Liverpool. Nosso meio-campo burocrático, embora com maior presença de André, já feito ao esquema de Diniz no Fluminense, e um Bruno Guimarães desconectado nos contra-ataques, a dificultar a tarefa de Rodrigo, o mais consistente nas iniciativas de nossa ofensiva, que aos 21 do primeiro tempo já havia perdido qualidade de pressão com a saída de Vinícius Júnior, lesionado na coxa esquerda e dúvida séria para o jogo contra a Argentina próxima terça 21 no Maracanã. As jogadas de Martinelli pela esquerda foram mais promissoras que as de Rafinha, neutralizado pela marcação colombiana à direita de nosso setor ofensivo. Os números da partida, exceto da posse de bola, Brasil 60%, Colômbia 40%, demonstram o sucesso dos donos da casa na busca pela vitória. 23-8 em chutes ao gol, com 8 decisivas intervenções de nosso goleiro e apenas 2 do colombiano. Outro detalhe, no ataque brasileiro, a entrada tardia de Endrick, talento de 17 anos, alvo de elevada expectativa por conta de sua diferenciada atuação no Palmeiras nesta temporada, motivo, aliás, de sua contratação pelo Real Madrid. Resumo da ópera. Sem consistência em suas linhas, a seleção brasileira, agora em 5º lugar na classificação geral, foi envolvida por contundentes contraofensivas da Colômbia, 3ª colocada, e cedeu espaços para a impetuosa virada dos locais, que tiveram em Luiz Dias o principal protagonista da merecida vitória, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes e Luiz Dias, que viveu esse drama familiar. O seu pai, Manuel Dias, foi sequestrado no último dia 29 pelo Exército Nacional de Libertação, Exército de Libertação Nacional na Colômbia, ficou 13 dias em poder do grupo e nessa última quinta-feira, no dia exatamente do jogo da Colômbia contra o Brasil,
ele foi libertado. Então, é claro, houve aquela comoção, as imagens mostraram, né, o pai do jogador muito emocionado, ainda mais que viu o filho fazer 2 gols, os 2 gols da virada e da vitória da Colômbia diante da seleção brasileira. O Luiz Dias, que foi jogador do Porto entre 2019 e 2020, em 2021 se transferiu para o Liverpool da Inglaterra, o grande Liverpool da Premier League. Mas o assunto agora que eu quero abordar contigo foi o outro grande jogo dessa noite, dessa última quinta-feira. O Uruguai jogando na casa da Argentina, na La Bombonera, estádio do Boca Juniors, derrotou a equipe campeã do mundo, hein, Antônio Manuel Góes? Desde a Copa de 2022, de sua última derrota, quando perderam por 2-1 na estreia para a Arábia Saudita, mas acabaram campeões. Os argentinos estiveram muito longe de seus melhores momentos, conduzidos pela genialidade de Lionel Messi, nessa quinta-feira contra o Uruguai. Pois bem, afora raras incursões à meta uruguaia do goleiro Rocher, titular do Internacional de Porto Alegre, a seleção de Scaloni sucumbiu diante da armadilha tática do veterano compatriota Marcelo Bielsa, a neutralizar possíveis ações de Messi e impor amplo domínio no meio-campo liderado pela intensidade de La Cruz. Com 2-0, um gol em cada tempo do lateral Ronald Araújo e do artilheiro Darwin Núñez, do Liverpool, a seleção uruguaia firma-se na segunda posição das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026, a 2 pontos dos argentinos na tabela de classificação. Efetivamente, a exemplo do desempenho contra o Brasil, o Uruguai conta com a equipe coletivamente coesa e detentora de talentos individuais que tem feito a diferença, prova de que a reformulação do elenco, comandada por Bielsa, começa a garantir animadores resultados. Aliás, Antônio Júnior, podemos dizer que nessa quinta jornada das eliminatórias da Copa na América do Sul, os 2 principais jogos tiveram pitadas de Premier League, em especial do Liverpool, nos 2 gols de Luiz Dias da Colômbia contra o Brasil e no de Darwin Núñez, que definiu a vitória uruguaia de 2-0 contra os atuais campeões do mundo em plena Bombonera. Olha, Antônio Manuel Góes, inclusive o Darwin Núñez, né, o outro jogador que você citou aí como determinante, que marcou o segundo gol da vitória do Uruguai sobre a Argentina, né? O Luiz Dias tinha marcou os 2 gols da Colômbia. O Darwin Núñez também é um jogador que atuou aqui em Portugal. Ele esteve aqui defendendo as cores do Benfica de 2020 até 2022, quando se transferiu para o Liverpool, mesma equipe também do Luiz Dias, jogador da seleção colombiana. Os 2 jogam juntos. E o avançado uruguaio, que começou a carreira no Uruguai, de fato é um jogador dos melhores na posição no futebol mundial. Agora, um assunto, Antônio Manuel Góes, né, aí na opinião do PB do Desporto, que vem também, que chamou a atenção aqui da mídia de Portugal, inclusive até amigos meus aqui, que acompanham o futebol brasileiro, chateados com o que o Gabigol postou no seu Twitter no dia do aniversário de 128 anos do Flamengo, né? Aquela foto com o Zico, aquela montagem, né? Ele com 2 taças da Libertadores e o Zico apenas com um troféu da Libertadores, sem o do Mundial, né? Que deixou bem claro, né, que o Gabigol está no momento, ele está surtando, né? Está surtando porque o Gabigol é um jogador muito importante, já é um jogador da história do Flamengo, sem dúvida alguma. Agora, essa sua postura e o fato de não estar jogando absolutamente nada quando entra em campo, não só complica a história dele no Flamengo. Eu diria até que o Gabigol ele passa a ser hoje, né, um jogador que a boa parte da torcida, pelo menos, já não vê com bons olhos. E aí muita gente fala, o Flamengo tem que negociar, outros dizem, não, tem que dar uma chance, o Tite tem que conversar com ele, a diretoria, que aliás nunca conversou
com jogadores, né? Nunca cobra, a verdade é essa, mas enfim, repercutiu também muito aqui na mídia de Portugal. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal. Gente, vai lá, se inscreve, você vai estar somando com o canal PB Desporto e vai incentivar mais ainda a gente a produzir vídeos como esse. Então, conto com vocês. A todos um abraço e até a próxima.